Bom dia, querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e toda a sua família. Prazer tê-lo novamente conosco aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião. Hoje estaremos dando sequência ao nosso estudo das doutrinas bíblicas, razões da nossa fé, que é o tema, da nossa revista Compromisso. Pegue sua Bíblia, pegue sua revista se tiver, pegue caneta se você faz anotações. Nós hoje vamos falar sobre um tema dentro das doutrinas bíblicas, difícil, mas importante, porque é um tema extenso para meia hora de aula. Então hoje nós vamos fazer apenas algumas observações, destacar algumas coisas interessantes e você vai fazer a complementação em casa, estudando os textos bíblicos. Estamos falando sobre doutrina. Já vimos que as doutrinas, elas são, na verdade, a base da nossa crença, da nossa fé. Ela é construída a partir do ensino que Jesus deixa, ou dos ensinos que Jesus deixa para os seus discípulos, apóstolos, e eles dão conta de sequenciar, levar adiante as doutrinas que hoje nós temos como importantes para a nossa vida cristã. Destacando que dentre os apóstolos, o principal deles, quando o assunto é doutrina, o apóstolo Paulo, ele escreve muito a respeito, principalmente na carta que ele escreve aos Romanos. Muitas doutrinas estão contidas nesta carta que Paulo escreve aos Romanos. Na aula passada, não sei quantos lembram, nós falamos sobre a lição 3, estudamos a lição 3, que falava do homem e do pecado. Vimos que o livro de Gênesis, capítulo 1, 2, vai falar sobre a criação e fala de forma minuciosa quando Deus criou o homem. No sexto dia, depois de ter criado tudo, Deus criou o homem com alguns detalhes. Diferente dos outros animais, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, fazendo dele um ser pensante, um ser com capacidade de escolhas, dando a ele o domínio. Isso está lá em Gênesis, algumas vezes aparece a palavra que ele deveria dominar, ou seja, um ser superior a todos os outros animais. Isso é interessante porque hoje estamos vendo uma corrente, querendo desqualificar cada vez mais o homem, fazendo com que o homem perca essa imagem que ele tem de Deus, fazendo com que ele perca a sua identidade física, quando ele se degrada fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. As drogas têm contribuído principalmente para a destruição do ser humano. É triste ver pessoas fazendo uso de crack e outras substâncias nas quais eles são transformados em seres que você olha assim e diz: meu Deus, como é que essa pessoa criada, a sua imagem e semelhança, está nesse estágio? Pois bem, então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de capacidade de cognição, de escolha, do chamado livre-arbítrio. Mas o pecado aparece, O homem, então, não obstante o que Deus tinha pedido que ele não fizesse, que ele não comesse do fruto de determinada árvore, ou seja, Deus estava pedindo a ele obediência, ele deliberadamente, quando eu digo ele, o casal, Eva e Adão, são seduzidos, são tentados com base numa falsa proposta, quando o diabo diz a eles que eles não morreriam, que eles seriam semelhantes a Deus, teriam conhecimento que Deus tem. Quando Deus disse a eles: não comam,
porque se comerdes, certamente morrereis. Então nós vimos que o pecado, a partir daí, entra na história humana de forma desastrosa, destruidora, e hoje nós carregamos a herança de Adão, ou seja, o pecado veio por um homem, foi através de Adão que o pecado entrou, e o pecado hoje tem cada vez mais se fortalecendo, né? Basta ver o noticiário, não é nem bom ver mais. Infelizmente, a gente vê hoje que o mundo está de ponta cabeça. A inversão de valores, o desamor entre as pessoas, isso no seio familiar, os piores crimes hoje e a maior incidência de crimes acontece no seio familiar. E muitas outras coisas, né, que não dá tempo para a gente citar, mas os irmãos com certeza sabem. Então hoje nós vamos estudar um assunto interessante que é um dos temas das doutrinas que estudamos, e vem na sequência da doutrina, ou seja, depois da queda do homem, do pecado, nós vamos falar hoje sobre salvação e eleição. Então vimos que o homem pecou, e quando ele peca, passa a existir, não havia antes, um abismo, uma separação entre um Deus santo e este homem agora pecador. Veja que o livro de Gênesis vai dizer que havia comunhão entre o homem e Deus, que Deus visitava o homem no jardim. E esse homem, depois que peca, ele, numa primeira atitude, no primeiro gesto, ele se esconde de Deus. Porque o pecado faz isso, faz com que nós nos escondamos de Deus. E este homem, então, estava separado. Mas Deus, ele pensou, e ele disse, não, eu vou salvar este homem. E a Bíblia vai então construir, mostrar, no decorrer da história, todas as formas que Deus usou para que esse homem voltasse para ele. Vimos que, no primeiro momento, a lei era um instrumento usado e utilizado para que esse homem, através do cumprimento da lei, voltasse a Deus. Os profetas também foram homens levantados para mostrar ao povo o caminho de volta a Deus. A tentativa foi boa, mas não aconteceu o esperado, até que Jesus vem. Deus enviou o seu único filho, unigênito, primogênito de toda a criação. Deus disse, a forma que eu tenho agora é fazer com que esse homem, meu filho, possa trazer de volta aqueles que se afastaram de mim. Para que acontecesse isso, nós sabemos o que aconteceu com Jesus. Foi necessário que Jesus morresse na cruz como sacrifício, em nosso lugar, no meu, no seu, em nosso lugar. Jesus morreu para nos salvar, ou seja, a forma que Deus encontrou de salvar o homem perdido nos seus próprios delitos e pecados foi através de Jesus Cristo. Nós encontramos o apóstolo Paulo dando a ênfase a esse estágio do homem, quando ele diz na sua carta aos Romanos, capítulo 3, 23, todos nós conhecemos, diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui nós temos uma expressão, todos, está dizendo, não há exceção. Todos os homens em todos os tempos, todas as classes, cor, todos pecaram, não obstante o seu grau de bondade, todos pecaram e diz que destituídos estão da glória de Deus. O homem se tornou totalmente, completamente afastado de Deus. Então, esse era o estado do homem quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos. Ele está falando, inclusive, com base na civilização romana, que já era uma civilização moralmente decadente. E hoje, passaram 2000 anos, observamos que o problema do homem é o mesmo. E tem piorado, tem aumentado. A malignidade tem aumentado. O amor tem esfriado.
E as pessoas estão hoje vivendo de forma como nunca viveram, sem freio moral, sem freio ético, sem freio espiritual, invertendo, mudando, trocando as verdades de Deus por mentira. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que o homem naturalmente é um ser perdido, fruto, consequência do pecado. Mas há um texto que a lição nos apresenta que eu gostei dele, está lá em Tito. Tito está lá depois de Tessalonicenses, Timóteo, você vai encontrar Tito, antes de Filemão. Interessante quando Tito, no capítulo 2, versículo 11, na verdade Tito é a carta, quem escreve a carta é o apóstolo Paulo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Ele diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Precisamos entender a doutrina da salvação e vamos então partir desse versículo que a revista está trazendo como orientação. Nós podemos extrair algumas verdades nesse versículo. Primeira coisa, quando ele diz porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Quando falamos em salvação, precisamos entender que ela acontece mediante a graça. Não há como entender, não há como compreender como que um Deus santo, infinitamente santo, nos ama a ponto de dar o seu filho. É o que João vai dizer em João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal, irmãos, não dá nem para entender, nem compreender. De tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, então, ele complementa Tito, capítulo 2, 11, quando diz, porquanto a graça de Deus se manifestou. Primeira coisa que nós precisamos é entender que a salvação ela se dá por graça e pela graça, e de graça. Nós somos salvos por conta da graça. Comumente nós falamos que graça é um favor merecido. É também. Mas graça tem muitas outras coisas embutidas nessa palavra. Não dá para explicar, dá para viver, dá para sentir. Só alguém que esteve no estado de miserabilidade humana, ou seja, humanamente falando, alguém que estava perdido, enrolado, envolvido, mergulhado na lama do pecado, e por essa graça retirado dessa lama do pecado e colocado num lugar limpo. É aquilo que nós aprendemos, né? Que fomos transportados desse mundo de trevas para a luz. É isso que é graça. Não dá para entender como que alguém outrora, assim agora, é diferente. Muitas pessoas, inclusive, não entendem, né, a conversão de algumas pessoas e apontam para essas pessoas, julgando o que elas fizeram no passado, dizendo como é que pode alguém que fez isso, fez aquilo, pintou e bolou e agora diz que é crente. Eu digo, melhor, pior se essa pessoa continuasse como estava, é melhor ela hoje ser uma nova criatura, ser crente. E aí interessante, quando nós aprendemos a doutrina da salvação, embora seja simples, ela é construída e apresentada ao longo das Escrituras, principalmente pelo apóstolo Paulo, em uma forma como que isso fosse uma peça jurídica, uma peça que o advogado apresenta na defesa de um réu. E ele então vai falar de alguns estágios. Isso, estamos falando de salvação, ainda tem a outra parte que é a eleição. Vamos ver se dá tempo. Ele vai usar alguns estágios semelhante ao que acontece com alguém que é condenado e está sendo defendido por um advogado. A primeira parte aponta a questão da regeneração. E ele diz que, o autor diz que regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo.
ou seja, esse primeiro estágio é o estágio da nossa conversão, quando nós somos convertidos, ou seja, é operado em nós uma mudança, a chamada metanoia. A nossa mente, o nosso caráter, o nosso ser, tudo é mudado. Você pode perguntar, Almiro, como? Não é da noite para o dia. É um processo que se inicia na conversão. E a Bíblia vai dizer que, e vai chamar isso de novo nascimento, ou seja, você volta, como se você voltasse, o que João fala lá, Jesus falando a Nicodemos, como se voltasse ao útero da sua mãe, para aprender o novo e de novo. Esse processo de regeneração é o processo que nós temos de mudar, quando Deus, através do Espírito Santo em nós, opera uma mudança, e essa mudança às vezes é radical, transforma pessoas perdidas, ditas como marginalizadas, sem aparente solução, para muitos visto como um caso perdido. Deus disse, não, por isso eu morri, eu vou regenerá-lo. Para isso é necessário a fé. Em Efésios 2, 8, 9, o texto conhecido, diz, pela graça sois salvos. A graça, que já vimos agora, não é mérito meu nem seu, operação de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, eu preciso entrar com a fé. A minha fé na pessoa de Jesus. O único que pode me salvar e que pode te salvar. A minha fé, com base na graça e pela ação do Espírito Santo, opera em nós a salvação. Então, a salvação é quando você estava perdido e de repente você é salvo. E tem a oportunidade, isso é regeneração, de refazer, reconstruir a sua história zerada antes de Cristo e agora com Cristo. Agora com Cristo. AC, agora CC. Ou seja, você agora é uma nova criatura e vai construir nesse processo chamado regeneração, quando você vai mudando. Regenerar é mudar, é mudança. É quando você era torto e se endireita. É quando você fazia determinadas coisas e agora no processo de regeneração você vê que aquilo não faz parte mais da sua vida e você não faz. Então, pequenas mudanças vão acontecendo na caminhada, fazendo com que você então passe por esse estágio de regeneração. É voltar a ter, a estabelecer comunhão com Deus. É recuperar aquilo que você perdeu, aquilo que o pecado tirou da sua vida. Isso tudo faz parte da regeneração. Ele vai seguindo e ele vai falar de um outro estágio que é concomitante, ou seja, na sequência, não está separado, que é o processo da justificação. Esse processo da justificação é interessante porque vai responder justamente a essas perguntas que as pessoas fazem. Né? Como é que fulano que era isso, agora diz que é crente? Quer dizer que fulano passou a ser bom? Não. A justificação não é isentar e dizer que o homem era mau e agora ele é bom. Não. É mais ou menos o que acontece quando alguém que é condenado, depois de cumprir a pena, não sou advogado, não entendo muito, mas pelo pouco que eu entendo, parece que depois de cumprir a pena ele recebe algum atestado, algum certificado, não sei, tipo assim, quitação, ele quitou, ele já não deve pelo aquele crime. Agora ele teve que pagar a pena. Ele cumpriu a pena, pagou a pena, só depois ele foi isento. Esse processo de justificação é semelhante, porém, com a diferença. Né? Porque o pecado que cometemos, o crime que cometemos, teremos que pagar. Lembram quando Romanos diz: o salário do pecado é a morte? Naturalmente, como consequência pelos nossos atos, teremos que pagar. Mas Jesus Cristo, por conta da graça, disse: não, eu vou pagar.
eu vou pagar o preço, é muito alto. Então ele morre na cruz, paga pelo meu, pelo seu pecado. Diz, agora você está livre. É como se ele rasgasse a nossa dívida, ele pagou, não ficou isenta, não, foi paga, mas foi ele quem pagou. Ele diz, agora vocês são justificados pelo meu ato, pelo que eu fiz por você. Rasgou a nossa cédula, a nossa dívida, nos deu um atestado agora de nova criatura. Tome, a partir de agora você está apto para refazer, para construir a sua vida. Isso é o processo de justificação. É quando alguém que mesmo tendo pecado agora é declarado livre. Livre. E um outro estágio também junto é a chamada santificação. A santificação é o estágio, aqui está dizendo, que é um processo que se inicia na regeneração, levando o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir na busca da perfeição moral e espiritual em Jesus Cristo, mediante a presença e o Espírito Santo que nele habita. 1 Tessalonicenses 5:23. Irmãos, só esse assunto aqui daria muitas aulas. Em resumo, a santificação é um processo, ou seja, uma etapa, que acontece a partir da nossa conversão mediante a regeneração, a justificação. Agora nós entendemos que nós somos salvos por Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo, para vivermos em comunhão com Ele. E essa comunhão ela se dá justamente quando nós vivemos um processo de santificação. Porque a nossa relação com Deus ela é restabelecida. Mas Deus é santo. Deus anda com pessoas santas. Santo, no original, tem a ver com separação. Pessoas separadas, como no passado, no Antigo Testamento, os objetos eram consagrados, santificados, kadosh, e o próprio Deus é esse Deus santo. Ou seja, somos chamados para vivermos, como nós dizemos, na contramão do mundo. Optarmos por uma vida cada vez mais próxima desse Deus santo. E como acontece isso? Diariamente. Quando o Espírito Santo que habita em nós nos direciona, nos mostra a forma como nós devemos viver, de forma que aconteça o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Então, quando você tem e vai passando por esse estágio de santificação, você começa a não ter mais prazer. É quando você perde prazer. Outrora você tinha prazer no pecado. Agora você não tem mais prazer. E a sua vontade é fazer a vontade de Deus, agradar a Deus em tudo. E você pessoalmente sabe o que você precisa fazer. Você sabe em que estágio ou em que estado você está nesse processo de santificação. A Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um processo, um desafio para o dia de hoje, buscar a santificação. E a outra parte que termina nesse processo é a parte da glorificação, que o autor vai dizer que é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final permanente da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. A glorificação é quando nós estivermos já no estado avançado. E quando nós atingirmos esse estado, provavelmente seremos arrebatados, teremos corpos glorificados, passamos por todos esses estágios. E agora nós seremos glorificados, à semelhança do próprio Jesus. Isso é interessante. Para a gente fechar, faltam 5 minutos. Outro tema que dá muita discussão, principalmente no seminário, é um tema chamado eleição. Esse tema eleição, ele está presente em alguns textos do Novo Testamento,
ele aparece no Antigo Testamento também, no Novo Testamento. Mas em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. E outros textos mais que dizem que, e aí há uma certa divisão, né, entre o grupo dos que creem na eleição, há uma doutrina específica, e do grupo que creem na eleição geral, ou a eleição geral e a eleição particular, a doutrina do livre-arbítrio, o arminianismo, onde o homem, a maioria dos crentes das igrejas batistas pregam o livre-arbítrio, né? O homem naturalmente, ele escolhe, com base no poder que ele tem, ele escolhe ou não, seguir a Cristo ou não, vida eterna ou não. Mas há quem reforce a eleição como sendo Deus já tendo escolhido, aí vai cair numa outra doutrina chamada da predestinação, que também tem textos bíblicos alusivos à predestinação. Nós podemos então destacar a eleição de forma generalizada. Isso nós vimos agora, quando nós lemos Tito, nós encontramos uma palavrinha, Tito, depois de Timóteo, nesse capítulo 1 de Tito, acho que foi o versículo de número 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, todos. Deus enviou Jesus para morrer por todos os homens. Essa é a salvação que nós chamamos de salvação generalizada, geral. Jesus morreu por todos os homens. Mas há quem pregue e há quem acredite que o homem, alguns foram escolhidos, aí já é uma outra doutrina, que a doutrina defendida pelos calvinistas da eleição, que Deus elegeu alguns. Tem um texto que vai falar a respeito. Mas nós cremos, eu particularmente creio e ensino, que Deus, com base em João 3,16, amou o mundo de tal maneira. O amor dele foi por todos. E cabe a cada um, mediante ao que Jesus fez, sinalizar com o sim ou com o não. É o que nós chamamos livre-arbítrio. Mas Deus não quer que nenhum homem se perca. Então, a doutrina da eleição é uma doutrina, se pensarmos do ponto de vista como uma doutrina geral, ou seja, Deus elegeu o homem para a salvação. Todo homem foi criado para esse propósito. Mas, para os que creem na doutrina e creem também no livre-arbítrio, Deus deu ao homem a capacidade de escolher. O contrário diz que não, que o homem não tem essa capacidade de escolha. Dá um outro tema, em outra oportunidade, diz que o homem já foi selecionado para a salvação. Se o homem foi também eleito para a salvação, alguns foram eleitos para a salvação, outros também foram eleitos para a perdição. Então, é uma doutrina esta da predestinação que vai de encontro, né, da doutrina da eleição, quando Deus cria o homem para que o homem o sirva e o adore. Então, essa doutrina, ela se sustenta na soberania de Deus. Deus é soberano, mas independente da soberania de Deus, né, o homem tem essa participação, ou seja, é dada ao homem a oportunidade de escolher. Queridos, nós vamos ficar hoje por aqui. Numa outra oportunidade, nós vamos tecer de forma mais minuciosa acerca do tema. O importante é que você creia no sacrifício que Jesus Cristo fez por você.
morrendo na cruz para te dar vida e vida eterna. Até a próxima lição. Que Deus te abençoe. Amém.